Então, boa noite a todos. Então, aqui, olha, a proposta, a gente está fazendo um estudo desse livro, que a ideia é que vocês possam, né, As Cartas do Caminho Sagrado, tá? Esse é um livro que vem com umas cartas, como um tarô. Então, a gente está... foi uma sugestão. Está esgotado esse livro, não está? Está Oi? esgotado? Já está Mas eu acho esgotado? que se a gente procurar, a gente acaba achando, né? E está sendo interessante porque esse livro é um livro que eu li há 10 anos atrás, né? Aquela coisa toda. E hoje, depois de quase 10 anos, está retornando a ler o livro, né? Você vê assim que, com todo o conhecimento, por todas as experiências que eu tive, a gente muda o olhar, né? Então, eu estou encontrando, né, vamos dizer assim, mais conteúdo olhando hoje para ele e trazendo aqui para vocês nessa proposta, né? Que quem está querendo se aprofundar mais nessa filosofia do xamanismo é um bom livro, é um bom material. Há outros que futuramente, mais para frente, a gente vai pegar essa e criar, né? A roda está se tornando um grupo de estudo, né? E hoje, dentro da sequência que a gente vem estudando, eu vou estar falando da carta da árvore, né, que ele chama do povo em pé. Então, a gente já falou da tenda do suor, a gente já falou da busca da visão, e hoje a gente vai estar falando, né, justamente do povo em pé, que é as árvores. Né? A gente falou do peyote semana passada, que foi a expansão de consciência, e hoje a gente vai estar falando da árvore. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar da parte mística dentro do xamanismo, né? Como ele coloca aqui um pouco no livro, e um pouco da experiência que eu tive vivenciando com alguns mestres. E depois eu vou trazer isso para o nosso autodesenvolvimento, né? Para o nosso dia a dia, né? Como a gente pode utilizar esse simbolismo no nosso dia a dia. Tá bom? Então, eu vou começar falando um pouco, né, de uma visão assim, muito mágica, muito do sagrado. E é legal que a Rose está aí, a Rose vai poder contribuir, que a Rose tem uma experiência com os cunhores. Então, dentro da visão desses povos nativos, né, eles sempre caminharam, vamos colocar assim, sempre houve entre eles essa comunhão entre a natureza e nós, seres humanos. Né? Isso que traz o sentido do sagrado. Né? Eu ter um respeito em relação à natureza e à nossa participação. Essa semana, a gente contratou um rapaz aqui para dar uma limpeza no quintal, muita coisa para limpar, né? Aquela história toda. E aí, hoje, ele estava aqui fazendo uma limpeza, aquela coisa toda. Eu disse, olha, seu César, foi bom o senhor chegar, porque assim, a Alessandra, né, que é a companheira, ela estava esperando você chegar, porque ela mandou perguntar a você que tipo, quais são os matos que você quer que tire, quais são os matos que não é para tirar. Mato. Porque tem uns matos que é mato, mas ele dá umas florzinhas tão bonitas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, olha, esse daí que não está no meio do caminho, deixa aí, porque ela dá uma florzinha. Eu sei que é mato, na visão da gente é mato, mas dá umas florzinhas tão bonitas que, assim, não tem necessidade de eu tirar esse mato. Né? Tem umas árvorezinhas que parece que também que é mato, uns arbustos, aquela coisa toda. Assim, olha, o que não fica no meio do caminho, que não vai atrapalhar, deixa ali. Ah, mas a sua esposa está dizendo que fica feio. Assim, olha para a natureza. O que está arrumado na natureza? É uma nascendo junto com a outra. Isso aqui não é um jardim de um palácio, essa coisa toda. À frente da casa, tudo bem. Por mim, também, tudo que era mato podia nascer aí. Deu florzinha, eu não tiro. E a gente ficou conversando sobre isso. Eu falei com ele, a natureza nos ensina muito. Né? Então, assim, eu só tiro o que é necessário e o que pode atrapalhar. Eu não fico muito preso na beleza. Mas se nasceu aí, eu não plantei, os passarinhos trouxeram, o vento trouxe. Então, tem um elemental aí que plantou aí. E é interessante que, assim, aqui tem muito um abuso chamado vassourinha, por isso que é o nome de vassouras.
que a gente chama de alecrim do campo, é conhecido como alecrim do campo, né? E o alecrim do campo, às vezes ele nasce em determinados lugares, eu já tentei tirar ele do local, com areia, com tudo, levo para um outro lugar, só que ele morre, né? E o que que acontece? Ele acaba nascendo em lugares do tipo assim, que é a passagem, você vai passar. Ele nasce junto a um cano que é de água. Eu falei, cara, por que tu foi nascer aí, cara? Tu sabe que tu não pode. Eu vou ter que tirar você, mas eu vou tentar plantar você em outro lugar para ver. Então, para assim, os seres da natureza, por favor, que vocês espalhem, né? Aqui, açapeixe, alecrim do campo, tem umas outras. Mas, por favor, que seja nos lugares. Tem tanto lugar para vocês nascerem. Vocês querem nascer na porta de entrada, onde tem cano, em cima da janela. Tem duas árvores aqui que eu estou brigando, não. Eu estou tentando fazer com que a Alessandra não mande cortar. Porque ela nasceu em frente à janela. Uma nasceu de virada para o oeste, a outra nasceu de virada para o leste. Porque tu abre a janela, tu dá de cara com a árvorezinha. Ele disse, cara, eu vou cortar isso aí, porque quando venta, toda aquela, quando ela está soltando o pólen, cara, se ventar, vai tudo para dentro de casa. Ela está lá com aspirador, que não sei o quê, eu vou tirar essa árvore daí, para meu Deus. Assim, cara, por favor, nasce em outro lugar, porque assim eu não tenho nem como fazer. Essa relação que hoje eu desenvolvi, é essa consciência do sagrado, né? Então, eu tenho isso comigo, né? Assim, me sobe um negócio dentro de mim, assim, quando eu vejo que alguém derrubou uma árvore e que não tinha necessidade de derrubar, tá? Eu tive uma vez essa experiência. Eu morei numa casa lá no Roqueiro, no bairro que eu morava, e assim que a gente foi morar nessa casa, eu plantei um pinheiro, sabe? Para que quando chegasse o Natal, eu enfeitasse lá de fora. Eu devia ter uns 26, 27 anos. E minha mãe, para que você quer um pinheiro? Eu falei, não, mãe, vamos plantar um pinheiro, porque toda vez que a gente se muda para uma casa, a gente tinha comprado essa casa, assim que meu pai faleceu, meu padrasto, e com o dinheiro que a minha mãe recebeu, a gente comprou a nossa casa. E em frente à casa eu plantei o pinheiro. Não, porque eu já estava estudando xamanismo, quando a gente vai morar numa casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a firmeza da casa. E o pinheiro tem um elemental poderosíssimo. E aí eu botei, né, tabaco, eu botei algumas coisas que me pertenciam na raiz, e ali eu fiz um ancoramento que aquele elemental protegesse todos da casa, né? E morei lá durante 20, quase, esse pinheiro, hoje, se ele estivesse lá, ele estaria com uns 30 anos. Cara, ele cresceu, passou da casa, e minha mãe cortava o topo dele, que ela dizia que se a árvore passar da altura da casa, o dono da casa morria. Então, minha mãe não deixava o pinheiro se expandir, que tinha essa crença, né? Não, eu vou morrer porque, assim, eu sou a dona da casa. Cara, mas quem plantou foi eu. Se alguém vai morrer aqui, sou eu. E ficava aquela discussão gostosa com a minha mãe, né? E o pinheiro, gente, ele ficou lindo. E, às vezes, o pinheiro, ele nasce... É um pinheiro que ele fica assim, né? Deixa eu colocar aqui. Os galhos dele abrem como se fosse uma mão. O que eu fazia? Eu pegava a minha mão, colocava em cima dessa cópula do pinheiro, né? E ali eu ficava meditando com ele. Quantas resinas eu tirava do pinheiro para acender meu fogo? Gente, aquele pinheiro ali para mim era fantástico. Bem, a vida muda, tudo muda, né? Eu fui fazer minha família, eu acabei saindo de lá, né? Os meus irmãos, conforme foram casando, foi saindo. E, por último, né, um irmão que eu tenho, ele comprou uma casa menor para minha mãe e ficou com essa casa, que ela era uma casa de 2 andares, muito grande. Foi feito lá esse acordo lá, aquela coisa toda. E eu fiquei lá depois, uns 2, 3 anos sem ir lá. Olha, o dia que eu fui lá no aniversário, que é aquele aniversário de um sobrinho meu, que eu cheguei, cara, eu não vi o pinheiro. Gente, vocês não têm noção. Cara, eu fiquei desorientado. Eu andei para um lado, andei para o outro, me subiu um negócio por dentro de mim. A vontade que eu tinha era de pegar meu irmão, cara, mas falar tanta coisa para ele. Eu queria ir embora da festa. Ali eu perdi, foi impressionante. Eu perdi a minha administração, o meu controle. Eu não sei o que foi que eu perdi ali quando eu vi. Ele tirou o pinheiro, botou piso no quintal todo, sabe? E aí, quando ele veio falar comigo, ele veio me receber, ele veio, pô, César, aquela coisa. Cara, eu tive que me controlar. E aí,
havia um primo meu que tinha sido assassinado, né? Ele falou assim, pô, você sabe do Dilson, aquela coisa toda? Eu, não, o que houve? Não, o Dilson foi assassinado, não sei o quê. Gente, eu juro a vocês, quando ele falou que o meu primo foi assassinado, foi um primo e um irmão que a gente foi todo mundo criado junto. Eu não senti nada. Mas quando eu pensava no Pinheiro, cara, era uma dor, era uma tristeza, era um negócio dentro de mim. Naquele dia eu tive que usar muito o Ponopono, né, que a gente hoje conhece, de perdoar o meu irmão, por que ele fez aquilo. Cara, aí minha mãe, quando chegou, que ela olhou para mim, que ela viu que eu estava assim, olhando, ela falou assim, meu Pinheiro não está mais aí, né? Cara, nem toca nesse. Gente, eu te juro que eu acho que eu fiquei um ano sem ir na casa do meu irmão, porque eu não queria chegar lá e não ver o meu pinheiro. Meu pinheiro, desculpa. O pinheiro que eu tinha plantado não estava lá. Essa conexão é o que eu falo da conexão do sagrado, dessa comunhão com a consciência divina que está dentro da natureza. Tá? Então, esses povos mais nativos, né, o povo da floresta tem essa relação, né, em relação à natureza, né? E eu acabei desenvolvendo isso, tá? Assim, o mato eu não tenho tanta pena de tirar, porque dependendo da qualidade do mato, ali realmente atrapalha. Mas quando se sabe, quando eu vejo que dá florzinha, que dá isso, aquela coisa toda, então aqui em casa tem assim, não vou dizer uma certa discussão, mas é quase isso em relação na hora de limpar o quintal, porque onde tem florzinha, cara, não mexe, deixa aí. Pô, mas isso aqui é mato? Não é mato, cara. Se nasceu aí, algum elemental colocou, o vento trouxe, o passarinho trouxe. Então, assim, deixa aí, tá bonito. Essa é a minha ligação que eu falo em relação ao sagrado. Então, dentro do xamanismo, né, você tem... eu tenho uma árvore, quando eu vim morar aqui, eu consagrei uma árvore como minha guardiã. Isso é muito comum dentro do xamanismo, tá bom? A minha filha, quando ela nasceu, eu frequentava muito uma cidade chamada Cachoeira de Macacu, e lá tem é uma árvore centenária, porra, deve ter mais de 500 anos, como é que é o nome dela? Meu Deus, precisa de quase 10, 15 pessoas para abraçar ela. Esqueci o nome dela agora. Jaquitibá. Pronto, lembrei. Lá em Cachoeira de Macacu, eu frequentava, eu fazia muito retiro lá, e tinha uma árvore num parque, que eu já... tem, que ela não está lá. Ano passado eu passei lá, fui lá no parque e a árvore está lá. Ela é protegida, é um parque, aquela coisa toda. Hoje ela está protegida, ninguém pode encostar nela. Eu tirei muita foto dela, trouxe algumas cascas dela, assim, para fazer uma proteção para minha filha. E tanto meu quanto da minha filha Amanda, há um pouco do meu cabelo lá. Eu fiz lá uma incisãozinha, peguei o cabelo dela e coloquei lá como forma de proteção e uma iniciação dentro da parte com o elemental daquela árvore. Tá? Então, essa é a parte mística dentro do xamanismo. Existem histórias, tá, que me contaram assim, que quando os índios vão sair para a floresta para buscar uma árvore para fazer uma oca, algumas tribos, não são todas, tá, mas algumas tribos praticam uma cerimônia. Tem um dia que eles vão à floresta, escolhem a árvore, e nessa árvore eles marcam ela com alguma coisa, tá? Uma coisa de palha, eles deixam aquela árvore marcada, eles ali fazem uma cerimônia, o xamã vem, fuma o cachimbo em volta da árvore e conversa com ela, dizendo, olha, nós vamos precisar, né, da sua lenha, da sua madeira, que a gente vai precisar de construir uma oca, aquela coisa toda, e para lá. Passa-se uns 7 dias, que aí tem uma lua específica, o grupo vai lá para cortar a árvore, sendo que naquele local que ele cortou, se der, eles plantam uma outra. Se não, próximo dali, eles plantam uma ou duas ou mais 3. Alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro bem como eles faziam. Então, o que acontece? Depois de 7 dias, eles voltam lá, aí começam a dançar em volta da árvore, faz toda aquela cerimônia, fuma o cachimbo, agradece o elemental, aquela coisa toda e para. Eles não cortam aquela árvore que eles amarraram, eles vão cortar uma árvore do lado dela. E aí, né, a pessoa contando a história, eu perguntei, mas o que acontece? Por que a árvore que foi marcada, ele não cortou e cortou uma do lado? Eu falei assim, o que acontece?
Na hora que a gente está ali, né, fazendo toda a cerimônia, toda a reza, os elementais que estão ao lado daquela árvore, algumas começam a desmaiar, porque vai perder uma irmã. Aí a gente vê aquela que desmaiou, que o elemental desmaiou, a gente vai lá e corta, para que ela não sinta dor. Então a gente meio que disfarçou, achando que era uma, na realidade, a gente cortou aquela que o elemental estava desmaiado para ela não sentir dor. E a gente rapidamente vai plantar uma outra árvore, né, para que aquele elemental tenha a casa dele. Então, gente, a gente vê essa coisa assim, muito mística, muito mágica, né, em relação a eles, quando eles fazem isso. E eles procuram honrar tudo da árvore, desde a folha, aos galhos, às raízes, tudo é aproveitado, tá? Nada é desperdiçado. Essa consciência é uma consciência de necessidade, só se utiliza dentro desse sentido da necessidade. Tá? Outra coisa que eles usam muito, né, em relação à questão da natureza. Quando a gente vai à natureza buscar qualquer coisa, né, aqui, por exemplo, né, aqui a gente tem uma natureza muito, muito bem preservada. Foi sábado passado, nós fizemos aqui um replantio. A gente fez aqui, eu acho que um replantio de 25 mudas de árvores nativa mesmo, né? Foi muito legal o encontro, que está começando a chover, então está na época da gente fazer aqui os replantios aqui no reflorestamento. A gente tem um encontro aqui de reflorestamento, né? E está ficando muito bonito, né? E a pessoa que organiza isso, ela fala assim, as minhas filhas, né? As minhas árvores, né? Uma coisa bem carinhosa. Aquela que organiza aqui. E a partir de novembro, dezembro, a gente vai ter muito reflorestamento, que a gente vai entrar num período de chuvas. Então, a gente vai fazer aqui muito, né, muito plantio, não só de árvores. A gente está num projeto agora de trazer flores para as estradas, botar bastante margaridão. Margaridão aqui tem muito, então a gente vai enfeitar as estradas aqui com margaridão. Então, daqui a 2, 3 anos, a gente vai ter umas estradas com muitos margaridões aqui. Ela é da família do girassol, né? Ela dá uma flor linda, né? E ela dura muito mais tempo que o girassol. E o cheiro dela é cheiro de mel. Aqui na minha estrada eu plantei muito na minha casa. E às vezes quando eu estou passando eu vou lá e cheiro ela. Você sente o cheiro de mel, a vontade que tu tem até de mastigar. Eu ainda não estudei mais profundamente para saber a utilização dela. Mas os mais antigos aqui falam que ela tem utilização medicinal. Como eu não sou muito especialista em ervas e plantas, eu não sei, mas ela deve ter uma utilização muito boa dentro da parte de medicina. Então, uma das coisas que a gente procura fazer, né, dentro dessa caminhada, quando a gente vai na floresta buscar uma erva, alguma coisa, a gente vai buscar primeiro a árvore mais antiga, tá? Aqui a gente tem a árvore mais antiga, né? E ali a gente, então, entrega para a árvore um pouco de tabaco e pede a ela a permissão para que a gente possa entrar na floresta e retirar aquilo que nós precisamos retirar. Então, ela é a guardiã daquele local ali. E a gente precisa, então, fazer essa oferenda. Normalmente é tabaco, tá? Que a gente oferece. E aguardar um pouco, né? Tu está ali numa certa meditação, numa certa expansão, saber se você tem autoridade, se você tem a permissão. Por quê? Porque muitas das vezes tem dia que a floresta ela não está num dia bom de você entrar. Eu já tive várias dessa experiência. Eu sempre, antes de entrar na floresta, eu ofereço tabaco, eu acendo o meu cachimbo e peço a permissão aos guardiões para que eu possa entrar. Já me aconteceu de, quando eu estou fazendo essa reza, me sentir muito mal. Quando eu sinto isso, não é um bom dia de entrar na floresta. Eu volto. Tá? O dia seguinte, eu procuro voltar, chego no mesmo ponto, acendo meu cachimbo, ofereço e peço a permissão para entrar. Se eu me sentir bem, continuar do mesmo jeito que eu estou, eu entro. Tá? Por quê? Porque existe uma consciência que a gente chama de uma matriz divina. E os seres da floresta sabem quando uma pessoa que respeita o sagrado entra na floresta e quando um predador, seria um lenhador, uma pessoa que vai destruir a floresta, entra na floresta. Quando esse tipo de ser entra, os guardiões acionam os predadores. Tá? Os predadores, aqui no nosso caso, aqui onde eu moro, são cobras. Tá? Aqui a gente tem muita cobra, né?
E a pior dela é a jararaca. A cascavel, ela não é tão perigosa, né? Porque se ela puder ir embora, ela vai embora. A cascavel, não. Não, a jararaca não. A jararaca, ela parte para cima de você, né? Eu nunca esbarrei com uma jararaca aqui, sempre com cascavel, que dá para você pegar ela, levar ela para um outro lugar, aquela coisa toda. Então, assim, eu nunca me deparei com a jararaca, que diz que ela é igual o cachorro brabo, igual o pitbull. Tá? Ela não te respeita e ela parte para cima de você mesmo querendo te atacar. E a cascavel não, se ela pudesse esconder e ir embora, ela vai. Ela só te ataca se ela se sentir ameaçada. Então, isso é uma das coisas que eu já aprendi aqui, até com o caseiro que vive aqui há mais de 60 anos, né? Ele é nascido e criado aqui. Então, ele fala, olha, seu César, eu sei que você não gosta de matar aqui os animais, então, assim, a cascavel a gente até pega ela, mas a jararaca não tem como. Se a gente encontrar, por quê? Ela depois ela pode se vingar da gente. Ele fala que ela se vinga se você fizer alguma coisa errada com ela. Então, você vê o que é a consciência da natureza. Tá? Essa ligação entre o sagrado, o homem e a consciência divina. Gente,